em votação na Câmara dos Deputados. Peço atenção de Vossas Excelências. A matéria da sessão do Congresso de hoje iniciará a sua deliberação pela Câmara dos Deputados, porque o projeto iniciou na Câmara dos Deputados. Em votação na Câmara dos Deputados, o veto número 3 de 2026, ressalvados os dispositivos prejudicados. Peço atenção do plenário para esse esclarecimento da presidência. Quem vota sim, deputadas e deputados, votam pela manutenção do veto presidencial. Quem vota não, vota pela rejeição e consequente derrubada do veto. Só um minuto que vão orientar. Vai ter orientação das bancadas. Orientação. As deputadas e os deputados já podem votar pelo Infoleg ou no plenário da Câmara dos Deputados, para a orientação das bancadas. Como vota o Bloco União, PP, PSD, Republicanos, MDB, Federação, PSDB, Cidadania e Podemos. Como vota? Vota não, não, presidente. Vota não, não. Como vota? Presidente, Já está no plenário. ao menos para que nos aproximemos da justiça, votamos não. Só um minuto, senador Espiridião, que nós estamos votando na Câmara dos Deputados. Só um minuto. Como vota o PL? Eu estou consultando orientação. Os deputados e as deputadas já podem votar. Como vota o PL? O PL. Não, aqui é PP e União aqui. A Federação? Federação. Não. A gente vota não para que as pessoas que estão presas sejam liberadas. Mas já está orientado. Como vota o PL? PL, presidente. PL é não. Como vota... É para a gente ser rápido. Como vota a Federação, PT, PCdoB e PV? Pelos presos. Eu quero, em primeiro lugar, valorizar o veto do presidente Lula, que foi um veto corajoso, comprometido com a democracia e com a história dos heróis pela liberdade desse país e em respeito às famílias dos mortos desaparecidos políticos deste país. Essa sessão, lamentavelmente, envergonha o Congresso Nacional. O recado que está sendo dado ao povo brasileiro e ao Brasil é o recado de que golpe é aceitável. É o recado que está sendo dado, é que nós podemos manter uma história de ruptura porque o Congresso alivia. Nós precisamos valorizar a democracia brasileira e impedir que acordos de blindagem submeta a democracia aos interesses de quem está sendo denunciado, investigado e pode ser condenado no Supremo Tribunal Federal. Esse é o acordo que está acontecendo aqui hoje. Nós não podemos aceitar. O governo orienta, sim, a manutenção do veto, porque o PL da dosimetria, que ainda persiste e permanece com os artigos da anistia, não é para anistiar a velhinha que está presa. Isso é para anistiar Bolsonaro e os militares de alta patente que tramaram um golpe de Estado e a abolição do Estado Democrático de Direito. Não é aceitável. Sim ao veto, pela democracia, pela liberdade. Lula, ladrão! Um minuto, por favor. Conceda a palavra pela liderança ao deputado autor do projeto, senador e deputado Marcelo Crivella. Muito obrigado, senhor presidente. Momento histórico na Casa do Povo, aqui com senadores e deputados. No dia 24 de abril de 2023, eu apresentei esse projeto. E havia no meu coração a inspiração de um judeu chamado Miqueias, que há 2000 anos escreveu na Bíblia, Espiridião a mim. Ele dizia:
o que Deus espera de um homem: que pratique a justiça, mas que ame a misericórdia, porque não existe justiça sem misericórdia. E eu pergunto: a justiça em condenar uma idosa a 15 anos de prisão, a separar uma senhora dos seus filhos por ter escrito a frase de um ministro numa estátua? Ou um pipoqueiro? Eu pergunto a vocês: qual é a justiça em se considerar trocas de mensagem no WhatsApp como golpe de Estado, sem armas, sem um tiro, sem derramamento de sangue? Por isso, eu apresentei esse projeto e lutei muito para que ele entrasse em pauta. E ele entrou. E nós tivemos a alegria do Paulinho da Força poder conversar com todos os líderes e aí criar uma situação que é, eu diria a vocês, a vocação dessa casa: encontrar a solução pacífica para as controvérsias. Se ainda não é hora da anistia ampla, geral e restrita que todos sonhamos e havemos de alcançar, então vamos fazer com que as penas não sejam somadas, vamos fazer com que os crimes mais graves não sejam eles dobrados, vamos fazer com que a progressão de regime seja de acordo com a lei. É isso que nós estamos votando hoje. Eu imploro a todos os companheiros que votem não, em memória do Clesão, que passou a ser um herói da dor de tantos brasileiros que não suportam mais ver a injustiça na Papuda. E eu fiz uma música que eu queria encerrar a minha participação declamando aqui no plenário. Ela diz o seguinte: o choro da tristeza pode até cair na madrugada, o silêncio da noite pesa, mas a esperança não se acaba. Pode até tardar, mas não falha, a verdade sempre se revela, e o sol da liberdade rompe os muros, brilha em centelhas, raios fúlgidos de coragem cortam o céu com claridade. São vozes de um povo sofrido que clama solidariedade. Quando o amanhã desperta, a história começa a brilhar, a anistia renasce forte e ninguém pode mais parar. A anistia chegou, a justiça mais ampla, o batom na estátua não apaga a esperança. Uma criança sem mãe, um vendedor de algodão e até uma idosa com a Bíblia na mão. A anistia chegou, a voz do coração, ninguém silencia quem sente a dor de um irmão. A anistia chegou, vota não! Vossa Excelência orientou pelo governo e pelo PT. Perfeitamente, senhor presidente. Por favor, no A país. orientação do Ah, PT já tá e aqui. do governo é sim pela manutenção do veto. Como vota o PSD? Algum senador Carlos Viana, como orienta o PSD? Senhor presidente, nós estamos escrevendo uma das páginas mais importantes na história desse parlamento. Ontem começamos a mostrar que o Senado da República é independente, é um poder que se preocupa com o país, rejeitando a indicação do presidente da República. Nós não queremos mais ministros militantes naquela corte que tratam amigos e inimigos. Nós queremos quem respeite a justiça. E hoje aqui nós estamos dando mais um exemplo de que queremos fazer com que aqueles que estão presos longe das suas famílias tenham direito a uma justiça equilibrada, justa e para que voltem às suas casas. O PSD, senhor presidente, libera a bancada, mas o meu voto é não, e eu peço o voto a cada um deles para que a gente derrube esse voto. Obrigado, senhor presidente. Como votam progressistas, senador Espiridião Amin? Presidente, tive o privilégio de ser o relator deste projeto no Senado Federal. Quero agradecer a solidariedade, Flávio,
que você me dedicou, explicando que isto não é o que nós queremos, nem o que o Brasil merece, mas é o primeiro necessário e muito aguardado pelos mais aflitos, pelas famílias atingidas, pela mão da injustiça, mão pesada da injustiça. Então, eu repito, o voto é não, nós queremos derrubar o veto, mas queremos prosseguir a caminhada. A próxima etapa é a anistia e depois a revisão do inquérito do 8 de janeiro pela sua barbaridade jurídica e humanitária. Obrigado. Só um minuto, peço atenção que precisamos ainda recolher outras orientações de bancada. Como vota o PSB no Senado Federal? PSB no Senado Federal. Como vota o Republicanos no Senado Federal, senadora Damares? Presidente, o Republicanos no Senado Federal está conduzindo a Comissão de Direitos Humanos naquela casa. E o Supremo Tribunal autorizou a Comissão de Direitos Humanos visitar os presos políticos e nós estamos visitando. A Comissão de Direitos Humanos identificou violações das mais terríveis dos direitos dos presos e condenados. Deste modo, o Republicanos do Senado orienta pelo não Marcos Pontes não e votou. faz uma homenagem a todos os defensores e advogados que, ao longo de todo esse período, 41 lutaram para a garantia dos direitos humanos dos condenados, pelas famílias, pelos pais que estão sem os filhos, pelos filhos que estão sem os pais. Republicanos do Senado orienta não. Liberdade. Só um minuto, que nós ainda temos mais orientações. Como vota o PSDB no Senado? Como vota o Partido Novo, líder Eduardo Girão? Muito obrigado, presidente. Eu tenho que lhe cumprimentar o dever de justiça, porque o senhor está fazendo um ato hoje, nessa sessão, pela pacificação, pela reconciliação nacional. Primeiro passo. Nós só vamos conseguir isso com anistia geral e restrita, ampla, no nosso país. Quero também deixar muito claro que essa sessão de pauta única, que nós concordamos pela questão humanitária, não vai nos tirar a cobrança que vamos fazer a partir da próxima sessão para a instalação imediata da CPMI do Banco Master, maior fraude do sistema financeiro do Brasil, que já está judicializada nas mãos do ministro Nunes Marques e André Mendonça, que não tomaram uma decisão. Mas hoje é um dia de iniciarmos um alívio, um alento para milhares de brasileiros devastados pela injustiça. Para concluir, devastados por uma injustiça suprema, alinhada com o governo que se diz do amor, mas a gente viu os discursos e o voto do Lula, no veto do Lula, que é um voto de revanche, de vingança, e o Brasil quer paz. Parabéns, presidente. Deus abençoe o Brasil. A orientação é não, óbvio, não. Orientação do Novo é não. O senador... Tá ok. Ok? Eu vou informar as senadoras e aos senadores presentes e que estão acompanhando a votação que eu vou, neste momento, determinar a Secretaria-Geral da Mesa do Congresso que está encerrada a votação. Só um minuto. Só um minuto. Só um minuto. Eu vou proclamar o resultado. Votaram sim 24 senadores e senadoras. Votaram não 49 senadores e senadoras, no total de 74. Rejeitado no Senado Federal. O veto vai à promulgação, ressalvados os dispositivos prejudicados.
Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão.